Padre Fábio, se Jesus era judeu, por que não somos também? Boa pergunta dele, né? Quer responder, Cristian? Você prefere tocar? Eu vou responder, Paulo, a sua pergunta a partir de dois aspectos. Na teologia, existem alguns aspectos que nós chamamos de continuidade e outros que nós chamamos de descontinuidade. Pode parecer complicado no início, mas não é não. Por exemplo, tudo aquilo que se refere ao processo profético da manifestação, né, dentro do judaísmo, o judaísmo é fortemente marcado pela experiência, primeiramente dos patriarcas, depois dos profetas. E essa experiência do profetismo na história dos judeus é muito forte, porque o profeta é aquele que aponta para a chegada do Messias, sempre, sempre. Toda a profecia de Israel está em torno da promessa messiânica, que vai se manifestando de formas diferentes ao longo da história do seu povo. No primeiro momento, a promessa messiânica ela precisa se manifestar como terra prometida. É aquela libertação do Egito, o povo que é retirado da escravidão e é colocado a caminho para receber uma nova terra, uma nova esperança de vida. Veja bem que em toda essa metáfora da terra prometida, já existe uma promessa messiânica. Claro que é uma leitura teológica que nós podemos fazer com distanciamento no tempo. Pode ser que naquele momento em que os judeus viviam essa experiência, eles só queriam a terra prometida mesmo. Mas hoje nós podemos ver que toda a esperança que o povo viveu era já a esperança da manifestação definitiva de Deus na história, que seria a instauração então do seu reino através do Messias. Jesus era judeu. Ele conhecia bem a sua religião, ele conhecia bem as estruturas religiosas do seu tempo. Ele era um homem que praticava a sua religião. Você tem toda a razão. Por que nós não somos judeus? Porque, na verdade, neste processo de continuidade profética que Jesus incorpora e traz, né, ele passa a fazer parte, ele entra também como aquele que faz a descontinuidade do processo. Por quê? Ele já é a concretização da promessa. Essa promessa não precisará continuar sendo anunciada porque ela já se manifestou. E é aí que entra a grande diferença entre os judeus e os cristãos. Com o processo de morte, de vida, morte e ressurreição de Jesus, nasce a sua comunidade, que foi justamente aquela autoridade que ele entregou a Pedro, dizendo: Pedro, a princípio Pedro era apenas Simão. Ele muda o nome de Simão e diz: Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Veja que aqui está o marco da descontinuidade. Então, significa que a partir do momento em que ele estabelece a nova comunidade, a nova igreja, ele rompe, porque não seria na verdade um rompimento, seria um aperfeiçoamento de tudo aquilo que o judaísmo já havia previsto, de tudo aquilo que o judaísmo já havia proporcionado na história do povo. Agora, Jesus é o Messias. A espera já terminou. A promessa se concretizou. Por isso, continuidade e descontinuidade. Porque agora começa um novo tempo. Essa descontinuidade marca o novo tempo que começa. Nesse novo tempo que começa, nós então nos tornamos incorporados pela vida da igreja, nos sacramentos, na vida de Cristo. Então nós não esperamos mais pelo Messias. Nós já acreditamos na vinda do Messias. Aqui está, meu amigo, a resposta para a sua pergunta. Por isso que eu fiz todo este preâmbulo para te explicar direitinho. E também para as pessoas que nos assistem, que talvez pudessem ter a mesma dúvida. Nós somos cristãos. A nossa raiz é judaica, mas nós somos cristãos porque nós acreditamos que Jesus é o Messias. Os judeus continuam esperando pelo Messias. Eles acreditam que Jesus é apenas mais um daqueles que passaram pelo processo da manifestação de Deus como um profeta. Mais um profeta que veio, mais um profeta que anunciou, mas não chegou ainda o Messias. Então essa é a diferença entre judeus e cristãos. Nós acreditamos que Jesus é o Messias. Os judeus acreditam que Jesus era apenas mais um profeta, um grande profeta. Aqui está o processo que
começa então a ter essa igreja que nós chamamos de Igreja Católica. E lembrando que Igreja Católica quer dizer totalidade, toda a igreja que professa, toda essa igreja nascente que professa a fé em Jesus. O termo é bastante amplo, né? E isso merece uma boa reflexão eclesiológica também para a gente poder começar a compreender as diferenças religiosas no mundo, sem que isso se torne obstáculo para a nossa comunicação, sem que isso se torne obstáculo para a nossa comunhão. Quando você tem, então, a Igreja de Jesus Cristo estabelecida a partir dos apóstolos, você tem, então, este novo tempo que nos diferencia historicamente dos judeus. Aí você tem todo um rito diferenciado, toda uma sacramentologia diferenciada, uma teologia diferenciada, muito embora a nossa raiz seja realmente judaica, porque Jesus era judeu e você tem toda a razão em fazer a sua pergunta. Não somos mais judeus, porque a nossa raiz é judaica, mas nós já vivemos a experiência do Messias, que é essa vida de Cristo na igreja.